Bom, pessoal, nessa segunda parte da aula, eu vou mostrar para vocês como que a gente aplica o algoritmo genético para resolver problema de corte, tá? Eu não vou voltar a falar sobre a definição, essa parte teórica de algoritmos genéticos, porque vocês acabaram de ver isso com a Priscila, até implementaram. Então, eu vou basicamente mostrar somente como que a gente aplica essa meta-heurística na resolução do problema de corte. Mas nos slides eu deixei toda esse parte conceitual, essas definições do que é algoritmo, o que é genética, definições de algoritmos genéticos, quem foi que propôs esse tipo de algoritmo. Bom, aí tem o passo a passo que estou descrevendo, passo a passo para aplicar os algoritmos genéticos, mas eu vou, acho que lá no algoritmo, e vou falar, então, para vocês, relembrar com vocês o passo a passo ali. O que a gente precisa, o que a gente não precisa, tá? Aqui tem os requisitos para implementação, mas como vocês já implementaram o algoritmo, então, vocês já sabem decora aí o que precisa. Então, eu coloquei aqui o fluxograma e, através dele, então, a gente relembra os passos que a gente tem que realizar para aplicar um algoritmo genético. Então, o primeiro passo aqui é criar, então, uma população inicial. Então, eu posso gerar aleatoriamente aí uma população inicial. A quantidade de indivíduos em cada população também é um parâmetro que vocês vão determinar com base no problema. Então, dependendo do tipo de problema, vocês determinam essa quantidade de indivíduos na população. Aí vocês vão precisar avaliar, então, todos os indivíduos da população, né, através da função fitness. E aí, baseado nessa avaliação, vocês escolhem aí qual que é o melhor indivíduo, né? Testa o critério de parada para ver se ele foi atingido. Se ele não foi atingido, então vocês vão fazer uma seleção dos melhores indivíduos aí, para aplicar os operadores de cruzamento, de mutação e de reprodução, ou elitismo, é a mesma coisa, para gerar uma nova população, né? E aí eu volto lá para avaliar os indivíduos dessa nova população e assim vai. E aí, quando o critério de parada for atingido aqui, a gente para e retorna qual foi a melhor solução encontrada, né? Então, esses são os passos que a gente aplica em cada etapa de um algoritmo genético. Então, o mais importante aqui é como representar, então, as soluções ou os indivíduos, né? Então, a gente pode ter as representações aqui do tipo binária, do tipo simbólica ou de valores reais. Então, dependendo do tipo do problema, é o tipo de representação que vocês vão usar. Então, se fosse aquele problema da mochila inicial, a gente usar uma representação binária. Bom, aqui é como que é representado, então, um cromossomo, né? E aí, esse cromossomo aqui, ele é composto por genes. E aí a gente tem, então, a representação posicional ou não posicional. Na posicional, isso vai interferir no fenótipo do indivíduo, e na não posicional ele não vai interferir, né? Então, não importa a posição que ele está, o fenótipo vai ter o mesmo valor. Bom, então aqui a população inicial, vocês vão usar um gerador, uma heurística, enfim, algum procedimento para calcular essa população inicial. Quando ela é binária, ainda é mais fácil, né, de determinar uma solução inicial. Basta gerar números com uma distribuição uniforme entre 0 e 1. Aí vocês vão precisar de uma função fitness, né, que vai avaliar, então, a capacidade do indivíduo. Então, com ela que vocês vão saber se o indivíduo é bom ou não, se ele deve ser usado para gerar
os novos indivíduos da nova população. A seleção, então, a gente vai precisar, então, selecionar os indivíduos que vão ser aplicados, os operadores, né, de mutação, elitismo, qualquer outro cruzamento, né? Cruzamento é a mais importante de todas. Bom, para fazer a seleção, a gente tem, então, algumas técnicas aqui. Então, torneio, roleta, ranking e proporcional. Eu não sei se vocês viram todas essas, mas aí eu explico cada uma delas aqui, tá? Então, o torneio, o que a gente vai? A gente vai fazendo comparações de 2 a 2 e vai colocando, vai escolhendo as que são melhores, né, nessas comparações. A roleta, a gente, bom, cada indivíduo da população, ele vai ter uma representação lá na roleta de acordo com o seu valor de aptidão. Então, quanto maior o valor de aptidão, maior vai ser a porcentagem de espaço ali que ele vai ter na roleta, né? E aí a gente sorteia um número, entre o 0 e a soma total ali da aptidão e ver qual é o elemento que vai ser considerado. Então, está explicando direitinho aqui a roleta. Aí, por ranking também, no ranking a gente tem que ordenar os indivíduos da população de acordo com o valor de aptidão, sempre em ordem crescente, né, da pior solução para melhor, e aí eu coloco uma probabilidade em cada uma delas, e aí o número de cópias de cada um vai ser proporcional a esse valor ranqueado aí. E tem também a seleção proporcional, onde primeiro eu calculo a probabilidade de cada indivíduo, e aí o número de cópias vai ser baseado, então, nessa probabilidade. Passa a probabilidade vezes N, que é o tamanho da população. E aí eu escolho, eu determino o número de cópias dessa forma. Bom, então, uma vez selecionados os indivíduos, eu vou começar a aplicar os operadores. O primeiro é o crossover, ou cruzamento, que a gente fala, né? Esse é o mais importante dos operadores, e ele é o que eu aplico uma taxa maior, né? Geralmente em torno de 90% eu uso o cruzamento, e os outros 10% eu divido entre o elitismo e a mutação. Então, para a gente fazer o cruzamento, existem algumas formas. Eu coloquei aqui 3 formas, que eu acho que vocês também já viram essas 3 formas. A primeira forma é um ponto de cruzamento, né? Então, eu vou lá, eu pego 2 indivíduos, determino o ponto de cruzamento de forma aleatória. Então, a partir desse ponto, o primeiro descendente vai ser pego do segundo indivíduo e no segundo descendente do primeiro indivíduo. Quando eu tenho 2 pontos de cruzamento, essa troca vai fazer nos elementos entre esses 2 pontos aí. Então, nesse caso aqui, eu só vou fazer a troca nesses genes aqui, tá? Então, no primeiro descendente, eu ponho o do segundo indivíduo, e no segundo descendente eu coloco o do primeiro indivíduo. E o uniforme, no uniforme eu preciso de uma máscara, né? Então, eu tenho uma máscara de 0 e 1, eu preciso de 2 indivíduos, e aí eu preciso escolher quantos elementos de cada desses indivíduos eu vou fazer a troca. Geralmente, a gente pega a metade do número de genes, tá? Então, no caso aqui, nesse exemplo, eu tenho 8 genes em cada indivíduo, eu vou trocar M sobre 2. Então, eu vou trocar 4, que são esses que estão destacados aqui em escuro. Tá?
Então, eu olho aqui no primeiro descendente, eu olho aqui na máscara, onde tiver 1, eu coloco do primeiro indivíduo, e onde tiver 0, eu coloco do segundo indivíduo. E no segundo descendente, eu faço o contrário, tá? Eu acho que vocês já viram essa forma de cruzamento também. Bom, então a mutação é o operador genético mais simples que a gente tem de implementar. Né? Ela produz, então, uma alteração aleatória, uma posição de um pequeno número de indivíduos, e isso faz com que se tenha uma maior variedade do material genético dentro da população. Tá? Se eu estou considerando aqui a representação binária, então eu vou escolher uma posição do cromossomo aleatoriamente e vou trocar o bit dessa posição. Então, se eu tenho 1 nessa posição, eu troco por 0, tá? Então, é que ele sorteou aleatoriamente a 4ª posição para trocar. Aí, eletismo ou reprodução, que é a mesma coisa. Então, tem texto que fala elitismo, tem texto que fala reprodução. Bom, nesse caso, a gente pega a cópia exatamente como que ela é do in vitro e coloca na nova população, tá? Sem alteração nenhuma. Bom, aí tem algumas formas de implementar, que acho que vocês já viram, né? Os parâmetros que a gente precisa determinar no algoritmo genético é o tamanho da população, quais serão as taxas de cruzamento, mutação e elitismo ou reprodução, né? E também o intervalo de geração. Então, são esses 3 tipos de parâmetros. Lembrando que as taxas de cruzamento, a hora que eu somo todas elas, tem que dar 100, né? Ou, sei lá, dependendo de como vocês estão usando, de 0 a 1 ou de 0 a 100. Aí eu falo de cada um aqui desses elementos, né? Então, o tamanho da população, ele vai afetar diretamente o desempenho do algoritmo, né? E a sua eficiência. Se eu escolho uma população muito pequena, o desempenho cai, né? Porque a população vai fornecer uma pequena cobertura do espaço de busca. E se eu tenho uma população muito grande, eu vou ter uma cobertura bem grande do domínio do problema. Vou prevenir convergências prematuras em ótimos locais, né? Mas, por outro lado, eu vou ter um custo computacional muito grande, né? Está com uma população muito grande. Então, tem meio que um trade-off aí na escolha do tamanho da população, tá? Bom, a taxa de cruzamento, geralmente, como eu tinha falado para vocês, ela é a maior, né? Então, um valor bastante usado é em torno de 90%. E daí, quanto maior for essa probabilidade, mais rápido novas estruturas vão ser introduzidas na população. Em contrapartida, se essa probabilidade for muito alta, algumas estruturas com boas aptidões podem ser retiradas e a maior parte da população vai ser substituída. E se essa taxa for muito baixa, o algoritmo também pode ficar muito lento. Então, também aí existe um trade-off aí, se eu escolho uma taxa grande ou não. Mas 90% é um bom valor. As taxas, aí tem também os prós e contras da taxa de mutação. Aí ela varia de 0,001 até 0,1, então não passa de 10%. As vantagens e desvantagens de se considerar um intervalo de geração grande ou não, tá? Os critérios de parada para os algoritmos genéticos,
Então, pode ser número máximo de gerações ou iterações, é a mesma coisa. Pode ser por intervalo de tempo, pode ser por convergência. Então, quando já tem um certo número de gerações sem melhora, eu também posso parar. A perda de diversidade pode ser usada como critério de parada. Ou se eu sei qual que é a solução ótima, então quando eu encontro a solução eu paro. Ou vocês podem também fazer usar mais de um desses critérios ao mesmo tempo, tá? Aquele que acontecer primeiro para. Dá para fazer um combinado aí também. Então eu vou mostrar agora como vocês aplicariam resolveriam um problema de corte. No caso aqui eu estou colocando unidimensional usando um algoritmo genético, tá? Se vocês quiserem treinar, como vocês já implementaram o algoritmo genético, eu acho que fica fácil agora adaptar e usá-lo para resolver um problema de corte, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês como que representa as soluções, tudo direitinho, aí se vocês quiserem implementar, acho que fica legal. Não vai dar tanto trabalho, uma vez que vocês já têm um algoritmo genético implementado. Bom, o problema que eu estou considerando, então eu estou considerando aqui que eu tenho em estoque somente 4 objetos de um único tamanho, e esses objetos, eles medem 100 metros. Eu quero minimizar o número de objetos utilizados para atender uma demanda de 5 tipos de itens, tá? Então, eu estou aqui com um problema de corte unidimensional, com um único tipo de objeto, porém, em quantidades limitadas. Em quantidade limitada, né? Bom, continuando aqui os dados do problema. Então, a demanda do item 1, que tem 40 metros, é 3. Do item 2, que mede 20 metros, é 4. O item 3, ele tem 55 metros e a demanda é 1. O item 3, né? O item 4 mede 48 e a demanda é de 2 unidades. E o item 5 mede somente 5 metros e a demanda é de 5 unidades. Então, aqui do lado direito, estou representando esse problema, tá? Então, os 4 objetos disponíveis. Então, esses são os 5 tipos de itens. Aqui em cima de cada item eu coloquei a demanda e na lateral o tamanho. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é determinar a população inicial. Então, essa população inicial foi determinada usando alguma heurística aí, eu não sei qual foi. Esse exemplo eu peguei da literatura. Mas o mais importante que eu tenho que falar aqui para vocês é como que a gente vai representar cada indivíduo, né? Então, aqui, cada solução dessa é representada num vetor e a quantidade de elementos que vai nesse vetor é a demanda dos itens. Então, eu vou somar toda a demanda. Então, eu pego a demanda do item 1, 3, a do item 2, 4, dá 7, mais 1, 8, mais 2, 10, mais 5, 15. Então, o meu vetor para representar a solução vai ter 15 coordenadas, tá? E eu vou guardar nesse vetor a barra, o objeto que esse item vai ser colocado. Deixa eu pegar aqui a primeira solução. Então, essa é a minha primeira solução. Então, como eu tenho a demanda de 3 do item 1, então, os 3 primeiros elementos nessa solução, nesse indivíduo, são as barras onde esses itens estão. Então, o primeiro item 1 foi colocado na barra 3, o segundo item do tipo 1 foi colocado na 4 e o terceiro na 2. Se a gente olhar a figura aqui no gráfico, ó, tá vendo aqui embaixo? Então, a barra, o objeto 3, 4 e 2.
Depois, os 4 próximos valores são as barras onde vão estar os 4 itens do tipo 2. Então, tem 2 na barra tipo 1, tá aqui embaixo, ó, e 2 na barra tipo 2. Então, aqui, esses cinzinhos aqui. O próximo é o item 3, só tem a demanda de 1, ele tá na barra 3. Tá aqui, ó, 3. O próximo, os outros 2 valores, são o item tipo 4, onde vão estar os 2 elementos. Então, vai estar 1 na barra 1, tá aqui, esse azul, e 1 na barra 4. E os 5 últimos são os elementos do tipo 5. Então, vai ter 2 na barra 1, tá aqui, ó. Os próximos 2 vão estar na barra 2 e o último na barra 3. Tá aqui. Tá? Então, é assim que a gente representa uma população, um indivíduo da população do problema de corte, tá? Então, de novo, o vetor vai conter a quantidade demandada de itens de coordenadas, e os itens vão ser colocados de forma ordenada, do primeiro até o último, mas guardando a barra em que ele foi colocado. Então, no primeiro passo, eu tenho que determinar uma solução inicial. Eu estou representando aqui a minha solução com 5 indivíduos, tá? Então, eu sempre vou manter esses 5. Vou precisar, então, da função de aptidão para avaliar, né, os meus indivíduos. Essa função de aptidão, eu busquei aqui nesse artigo, então eu coloquei a referência aqui embaixo, tá? É uma das possíveis, mas vocês podem usar a que vocês acharem melhor. Pode ser em função da perda. Bom, essa aqui é baseada no aproveitamento do objeto, tá? Então, vai ser o somatório de I variando de 1 até B, F de dividido por 100 ao quadrado sobre B. Então, B é o número de objetos que eu tenho, no caso é 4. C é o tamanho do meu objeto, no caso é 100 metros. E FI é o aproveitamento do objeto, né? Então, por exemplo, deixa eu voltar aqui num exemplo. Então, essa primeira barra aqui, esse aqui é o F1, no caso. Qual que é o aproveitamento dele? Ele tem 2 itens do tipo 2, que mede 20, então é 40. Um do tipo 4, que é 48, então vai dar 88. E 2 do tipo 5, 10. Então, 88 mais 10, 98. Então, o meu F1 aqui, 98, tá? Aqui, ó, na barra 3, o meu F3 vai ser 100, que é 40 desse item, mais 5 desse, mais 55 desse. Certo? Então, é assim que está sendo calculado aqui esses valores da função aqui de aptidão. E aí, esses FIs, na verdade, né? Aí eu pego esse valor, divido pelo tamanho do objeto, elevo ao quadrado e divido pela quantidade de objetos. E com isso eu consigo esses valores aqui, ó. Tá? Bom, eu tenho, se eu for analisar aqui o valor de aptidão, tem um empate, né, com os indivíduos 1, 2, 4 e 5. Então, eu uso um critério de desempate para escolher o melhor indivíduo, no caso, se eu precisar de um só. Então, essa é uma opção de função de aptidão para o problema. Para a seleção, eu escolhi aqui utilizar o torneio, mas poderia ser qualquer outro método, tá? Então, vocês escolham qual vocês quiserem, pode ser roleta, enfim, qual vocês quiserem como seleção. O outro operador de cruzamento, também existem diversas formas, eu optei aqui pelo cruzamento de um ponto. Então, nesse tipo de operador, a gente tem que sortear aqui uma posição, né? No caso aqui foi o 10,
E aí, a partir dali, eu faço a troca. Então, a partir da 10ª posição, eu troco os elementos, os genes, né, desses indivíduos para gerar 2 novos indivíduos. Poderia ser 2 ou aquele uniforme, qualquer outro tipo. Como a taxa de cruzamento, eu utilizei 90%. É um bom valor aqui para o problema de corte. Que mais? E o operador de mutação. Então, 90% dos meus novos indivíduos vão ser obtidos usando aqui o cruzamento. Aí sobraram 10%. 5% eu vou usar a mutação e os outros 5% eu vou usar o elitismo. Tá? Então, aqui na mutação, como que acontece no problema de corte, né? Então, eu selecionei aqui a primeira solução para sofrer a mutação por um critério de desempate, porque ela estava empatada lá com as demais. O ponto de mutação foi gerado aleatoriamente, então foi o 8. Então, eu vou fazer a troca. E aí eu tenho que sortear uma barra, né, para receber esse item. Então, aqui no caso é assim, como eu tenho os meus elementos, aqui eles dizem em qual barra o item vai estar, eu sorteio, então, qual elemento que eu vou trocar, né, no caso aqui é o 8º, então vai sair da barra 3 e vai ter que ir para uma outra barra. Então, eu sorteio qual que é essa outra barra. No caso, foi a primeira. Então, eu troquei o 3 pelo 1. Quando eu faço isso, eu obtenho uma nova solução, mas pode ocorrer de eu obter uma solução indivíduo inviável. Eu tinha a solução inicial S1. Ela era esse primeiro elemento aqui. Esse primeiro elemento aqui não. Esse que foi trocado, o 3, ele estava aqui na solução, na barra 3, esse item. Aí, com a troca, ele foi para a barra 1, só que ele não cabe aqui na barra 1, tá vendo? Então, essa solução, ela é inviável. Então, o que eu faço? Eu vou ter que fazer vou ter que implementar um procedimento para transformar minha solução numa solução viável. Tá? Bom, a taxa de mutação aqui é 5%, como eu tinha falado para vocês. Então, tanto lá no cruzamento quanto aqui na mutação, quando eu faço o cruzamento, quando eu faço a mutação, pode ocorrer de gerar indivíduos inviáveis, solução inviável. Aí eu vou ter que implementar um operador de correção do indivíduo para tirar essa infactibilidade. Então, esse aqui que eu estou propondo para vocês é uma forma, vocês podem fazer, criar qualquer outra forma de correção aí dos indivíduos, tá? Bom, então esse operador que eu estou propondo, ele é formado por 3 passos. No primeiro passo, eu vou calcular o aproveitamento de cada uma das barras de solução. E aí eu vou guardar quais foram as que foram excedidas, a capacidade. Aí eu vou tirar dessas barras que excederam a capacidade o menor item que vai deixar a solução viável. E aí eu vou verificar das barras que tem capacidade disponível ainda, em qual delas cabe esse item que eu acabei de tirar. E aí eu vou pegar aquela de menor valor, tá? Com a menor capacidade disponível. Que assim eu tenho um aproveito melhor daquela barra. Eu peguei um exemplo aqui para ilustrar para vocês como que aplica esse operador. Então, considera que eu tenho barras de capacidade 50. E aí, a minha barra que foi excedida, ela está com os itens de comprimento 17, 25, 7 e 9. Ou seja, deu 58. Só que a minha barra cabe só 50. Então, no segundo passo, eu vou escolher o menor desses itens, maior ou igual a 8. Que é o que foi excedido. Então, dos itens que está na barra excedida maior ou igual a 8, é o 9. Né? Então, eu vou retirar esse 9
essa barra que antes era inviável vai passar a ser factível agora. Só que eu vou ter que enfiar esse item em alguma outra barra. Então, eu vou lá nas outras barras com capacidade livre e vou calcular quanto que tem de espaço em cada uma delas. Então, na barra 1, eu tinha uma capacidade de 10, na 2,15 e na 3,20. Então, dessas três, o 9 cabe em qualquer uma delas. Então, eu vou pegar nessa de 10. E aí, eu vou estar dando um aproveitamento melhor para essa barra. Tá? Então, eu coloco esse item 9 aqui na barra 1. E aí, eu fico com uma solução factível. Tá? E aí, eu acertei a minha solução. Minha população já está ok. Então, essa é uma forma de factibilizar a minha solução. Bom, aí o operador de elitismo, eu vou pegar, então, 5% dos melhores indivíduos da minha população e vou copiar igualmente lá na nova população, tá? Sem fazer nenhuma alteração. E aí, então, tem que fazer iterativamente até um critério de parada ser satisfeito. Aqui eu não escolhi um critério de parada, mas pode ser uma combinação daquelas opções que eu falei. Aqui, né? Aqui. Pode ser número máximo de gerações, ou intervalo de tempo, ou uma convergência, enfim. Se não tem melhora num certo número de iterações para, aí pode escolher qualquer um desses critérios de parada ou uma combinação deles, e aí o que acontecer primeiro pode parar, enfim, vocês podem decidir qual critério. O que eu tinha para falar para vocês é isso. Acho que... bom, como eu tinha falado lá no começo, né, da disciplina, das aulas, problema de corte dá para ser uma disciplina, assim, tem muito conteúdo. Mas a minha proposta aqui era apresentar um pouco de cada coisa para vocês, tanto de modelagem quanto de métodos heurísticas e metodísticas, para vocês terem uma ideia inicial, e aí quem tiver interesse só ir buscando. Acho bem legal uma metaheurística, quero aplicar no problema de corte. Estudei uma outra metaheurística com a professora Priscila e acho que vai ficar bem no corte, vamos aplicar. Enfim, essa é a ideia. Eu quis apresentar também a busca tabu, que vocês não tinham visto até então, e ela é simples de implementar, e ela é boa, principalmente para o problema da mochila, né? Então, fica mais uma opção de heurística para vocês.